pastor. Queridos, vamos abrir a escritura no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Os irmãos podem ficar sentados, a leitura vai ser um pouco comprida. O capítulo tem 30 versículos, tá? Para não cansar os irmãos, vamos ler mesmo assentados, mas com toda a reverência ao nosso Deus. Por amor ao tempo, irmãos, eu estarei fazendo a leitura. Tudo bem? E os irmãos vão acompanhando. Todos encontraram, queridos? Ah, pastor, está ali no slide, né? Mas abra sua Bíblia, tá? Vou até combinar com o pessoal da mídia não colocar a Bíblia na hora da pregação para os irmãos que estão deixando trazer a Bíblia por causa do slide. Não, para trazer a Bíblia, para abrir a Bíblia, tá? Vamos ler, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-o no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governantes, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, e se prostraram os povos, nações e homens, e todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor,
quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governantes e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passava sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Porquanto faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Queridos, vamos ler todos juntos o versículo 28, por gentileza? Falou. Glorificado seja o nome do Senhor, que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Irmãos, para quem gosta de anotar, eu intitulei o sermão como Ser Fiel, custe o que custar. Ser fiel. O pessoal da mídia gosta quando fala, né, que ele bota lá, né? Ser fiel, custe, ser fiel, vírgula, né? Custe o que custar, exclamação. Para ficar mais fácil para os meninos aí. Queridos, todos nós adoramos alguma coisa. Todos nós adoramos algo, alguém, alguma coisa, alguma circunstância. A questão não é se adoramos, mas a quem adoramos. Essa é a questão. Irmãos, vivemos em uma geração que se considera livre de idolatria, porque não se curva diante de imagens de ouro, de escultura ou de pedra. No entanto, os ídolos apenas mudaram a sua forma. Muitos se curvam diante do dinheiro, diante do sucesso, diante do prazer, da aprovação das pessoas, muitas vezes até do próprio ego.
Continuamos vivendo em um mundo que exige nossa lealdade, e esse mesmo mundo disputa de forma ferrenha um lugar no nosso coração que pertence apenas e somente ao Deus de Israel. Daniel capítulo 3, irmãos, nos conduz a um dos episódios mais conhecidos da Escritura. Vemos aqui 3 jovens hebreus que são, irmãos, colocados diante de uma decisão extrema: curvar-se diante da estátua construída por Nabucodonosor ou enfrentar uma fornalha ardente. Humanamente falando, a escolha é muito fácil. Afinal, ninguém quer ser queimado numa fornalha, não é verdade? A opção mais simples e mais tranquila, mais calma, mais sábia, seria se curvar diante daquela grandiosa estátua produzida pelas mãos de Nabucodonosor. Bastava apenas, irmãos, um pequeno gesto para que a vida desses jovens fosse preservada. Eles só precisariam se ajoelhar diante de uma estátua. Entretanto, queridos, aqueles meninos entenderam algo que é fundamental e que nós precisamos entender também nessa noite. Existe algo mais importante do que viver. Existe algo mais importante do que viver, que é permanecer fiel ao Senhor. Ao analisarmos, irmãos, essa passagem, veremos que os ídolos deste mundo nunca poderão ocupar um lugar que pertence apenas a Deus. Veremos também que a fidelidade ao Senhor frequentemente traz perseguição. Ser fiel não é fácil, traz consequências. Perseguição é uma delas. Mas igualmente, irmãos, essa fidelidade nos traz uma preciosa experiência da presença de Deus e de livramento. Daniel capítulo 3 nos ensina que é muito melhor nos prostrarmos diante de Deus do que nos curvarmos diante dos ídolos. Quem se ajoelha diante do Senhor permanecerá de pé diante das pressões e das perseguições deste mundo mau. Mas quem se curva aos ídolos acaba escravizado por aquilo que ama e adora. Queridos, eu separei esse texto aqui, é um texto bem comprido, e eu separei ele aqui em 3 considerações. A primeira nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, nós não vamos ler, nós já lemos, né? E a primeira consideração, eu gostaria que você repetisse comigo: o ídolo não é Deus. Você pode repetir comigo? O ídolo não é Deus. Isso nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 7. Do versículo 8 ao 23, nós vamos ver uma segunda consideração. Repita comigo: a fidelidade traz perseguição. A fidelidade traz perseguição. Essa é a segunda consideração. A terceira e última: a fidelidade traz a presença de Deus. Muito bom, irmãos. Vamos lá. Coloque os seus olhos no texto, vamos para a primeira consideração: o ídolo não é Deus. Olha o versículo 1, por gentileza. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Até aqui. Observe, irmãos, que a grande questão desse capítulo de Daniel não é a fornalha, não é o fogo, não é nem tanto assim a perseguição, mas a questão central dessa passagem é a adoração. A centralidade desse texto que acabamos de ler é: a quem eu vou adorar, a quem eu vou ser fiel. Antes de perguntar o que iria acontecer com aqueles 3 jovens, o texto quer nos perguntar o seguinte: por que eles se recusaram a adorar a estátua? Porque observe, irmãos, a lógica que o texto nos apresenta, e a lógica que qualquer um faria, era: claro, eu não vou morrer, eu não vou perder a minha vida, eu vou me prostrar diante da imagem. É a opção mais fácil, é a opção mais simples. Diante da perseguição, eu me rendo. Diante da perseguição, do sofrimento, eu abaixo a cabeça e segue o fluxo, né? Estou no barco da confusão, deixa que a maré me carregue. Essa é a opção mais fácil. Mas observe, irmãos, eles entenderam algo precioso.
aquela estátua não era Deus. Aquele monumento, aquela imagem não era Deus. E isso, irmãos, fez total diferença na decisão daqueles homens, daqueles jovens. E observe, irmãos, que o contexto de toda essa passagem poderia, de forma muito fácil, levar esses jovens a tomar uma outra postura. Observem e lembrem que o livro de Daniel foi escrito em um contexto de cativeiro. Eles foram arrancados da sua cidade natal, do seu país natal. Eles foram levados como escravos até a Babilônia. Observem o conceito de abandono. Muito provavelmente, muitos dos jovens que moravam ali tinham esse conceito. Eu fui abandonado por Deus no sofrimento. Eu fui abandonado por Deus na perseguição. Eu não estou mais na minha cidade natal, a minha família foi separada, eu não durmo mais na minha cama, eu não estou mais debaixo do teto construído pelo meu pai, eu não estou mais no lugar onde eu nasci, eu fui abandonado por todos, por Deus, pela família. E quantos irmãos não usam essa justificativa para abandonar a Deus na primeira oportunidade? Era um contexto ideal. Era um contexto perfeito. Eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam, na verdade, como escravos. Apesar que o texto apresenta eles como líderes de províncias, não se engane, ainda assim estavam debaixo do jugo de Nabucodonosor. Contexto ideal. Diante das circunstâncias, se as circunstâncias são desfavoráveis, então eu vou seguir o fluxo. Mas observe, irmãos, que mesmo em um contexto totalmente desfavorável àqueles jovens, eles observaram que aquela estátua não tinha nenhuma relação com Deus. E nós vamos observar isso, pelo menos aqui, irmãos, em 3 perspectivas. A primeira é que esse ídolo, ele foi criado. Observe o versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. É o que o texto apresenta. Por que aqueles jovens precisavam ser fiéis àquela imagem, adorar aquela imagem, se aquela imagem não é Deus? Se aquela imagem, como o próprio texto claramente diz, ela foi criada. E aí está, irmãos, a primeira grande diferença entre o Deus dos exércitos, o Deus de Israel e os ídolos. Os ídolos, eles foram criados. Todo ídolo, ele é criado pelo coração do homem. Todo ídolo é criado dentro da grande fábrica de ídolos que existe, que é o coração do próprio homem. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. A primeira diferença entre Deus e o ídolo é criado. Ele fez a imagem. Observem, a imagem ela não existia. A imagem ela foi dependente de um outro. A imagem precisou, irmãos, das mãos de uma criatura para vir à existência. Diferentemente do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele é. Diferente do Deus de Israel, que ele não veio à existência, mas ele é por toda a eternidade. O ídolo aqui, irmãos, ele é produto da criatividade do homem, da vaidade humana, da rebelião humana. Na verdade, irmãos, essa estátua que o texto nos apresenta, ela revela o que há no mais profundo do coração de Nabucodonosor. Na verdade, irmãos, essa estátua, ela exterioriza o que há no profundo do coração daquele rei. O que é que tinha no coração do rei? Orgulho, soberba, altivez. E o que é que ele faz? Uma estátua gigantesca. O texto vai dizer que ela tinha 60 côvados de altura, aproximadamente, irmãos, um prédio de 9 andares. Era o tamanho da estátua. Enorme. Era enorme. Provavelmente a estátua era de um Deus que ele adorava. Muito provavelmente. E perceba o quanto é pomposo. O texto vai nos mostrar aqui que era um monumento gigantesco. Nabucodonosor constrói aquele monumento e ele quer que todo o reino
se apresente para prestar continência a essa imagem. O versículo 2 vai mostrar que ele chama os governantes, os sátrapas, os prefeitos, todos precisavam estar diante da estátua. Os ídolos modernos, irmãos, não se apresentam assim. Você não vai ver hoje em dia, pelo menos não no nosso contexto, né? Nós não vamos ver estátuas de 10 metros e 20 metros, onde as pessoas se curvam ali para adorar. Temos algo parecido lá no Oriente Médio, em outros países, mas no nosso contexto ocidental, isso não é tão comum. Mas observe, irmãos, que em muitos corações ainda há ídolos de 9 andares dentro dos corações. Em muitos corações, irmãos, ainda há ídolos de 9 andares dentro dos corações. O que é terrível aqui, irmãos, que o texto revela o que há de mais terrível no coração do homem. O homem caído, ele não adora ao Senhor. O homem caído, ele não quer saber de Deus. Mas o homem caído, ele produz constantemente falsos deuses em seu coração. Ele produz constantemente falsos deuses em seu coração, com o intuito de o servir, de o reverenciar. E uma pergunta que precisamos fazer é: por que ele não fez esse intento para o Deus verdadeiro? Por que Nabucodonosor, ele não de pronto se rendeu ao Deus dos céus e adorou dessa forma? Por que constantemente, irmãos, os homens produzem ídolos em seu coração e se distanciam cada vez mais de Deus? A resposta é o pecado. A resposta é a transgressão, é a iniquidade. Um coração caído, um coração cheio de pecado, a grande consequência é um afastamento gradual e progressivo de Deus. Porque, irmão, perceba, todo homem adora, seja crente, seja descrente. A questão não é se ele adora, a questão é quem ele adora. A questão é quem ele adora. E observe que em um contexto de cativeiro, essa pergunta é muito importante. Em um contexto de perseguição, essa pergunta é muito importante. Quem estamos adorando? Quem estamos adorando? Outra coisa interessante nós vemos aqui, irmãos, que essa estátua, ela não fala. Olha, observe o versículo 2, por gentileza. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar. O texto diz, mandou ajuntar. Isso é fascinante aqui no texto, irmãos. Ninguém foi convocado pela estátua. Ninguém foi convocado pela estátua, mas todos foram convocados pelo rei. A estátua aqui, irmãos, permanece absolutamente silenciosa, do início ao fim do texto. Nós não ouvimos aqui a voz da estátua. Nós não ouvimos aqui sequer uma palavra. A estátua não ordena, ela não promete, ela não responde. É interessante isso, irmãos. Se nós formos voltar um pouquinho no tempo, lá nos tempos do Baal, né, de Elias, houve ali uma disputa entre o profeta Elias e os profetas de Baal. E houve uma proposta ali, né? Vamos ver quem é o Deus verdadeiro? Se o Deus de Israel ou Baal? E os profetas, não, vamos ver como é que ele faz. Não, vamos levantar um altar e vamos orar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E diz o texto, irmãos, que os profetas de Baal começaram a clamar a Baal e gritar a Baal e chamar a Baal e nada de Baal responder. Chamaram, oraram, clamaram. Diz o texto que Isaías falou: rapaz, vocês precisam falar mais alto, talvez ele esteja dormindo, né? Vocês lembram desse texto? Talvez ele esteja dormindo, fale mais alto. E eles gritavam: Baal, Baal, corações duros, falando com um Deus que não é vivo, falando com um Deus que não consegue responder uma oração, irmãos, falando com um Deus que não consegue ter um relacionamento com seu adorador. E eles gritavam com toda a fé, com toda a intrepidez: Baal,
caia fogo do céu, queima esse holocausto. E nada, nenhuma resposta, nada aconteceu. Elias faz uma oração, e no mesmo instante, ele faz mais, né? Ele derrama água sobre o altar, vocês lembram? Derrama água sobre o altar, né? Vai, bota muitos barris de água aqui sobre esse altar. Faz uma oração, e o Deus do céu responde com fogo. Essa é a diferença de Deus e do ídolo. Deus, ele responde. A igreja que é perseguida tem um Deus que responde. A igreja que sofre tem um Deus que responde. Isso é importante, irmãos. Nós não estamos sofrendo a perseguição que esses países aqui estão sofrendo. Graças a Deus. Eu creio que iremos passar por isso em algum momento. Não sei se nossa geração, se em uma próxima geração, mas nós vamos passar por isso no fim dos tempos. Mas a questão é, talvez eu não esteja sofrendo com a imponência do Estado para impedir um culto, uma adoração. Nesse aspecto não. Mas talvez a igreja sofre pressões de outros aspectos, no trabalho, dentro de casa, na rua. A igreja, ela é perseguida. Na verdade, irmãos, a igreja deve ser perseguida. Porque se é igreja, então ela é inimiga do mundo. Se é igreja, então ela é inimiga do sistema. Se a igreja não está sendo perseguida, provavelmente ela está vivendo o evangelho de forma errada. Se a sua presença não incomoda os ímpios, então você talvez não esteja vivendo o evangelho como deveria. Porque, irmãos, se nós vivemos o evangelho como a Escritura nos mostra como devemos viver, então nós vamos ser odiados, disse Jesus. Sereis odiados por todos, por minha causa. Sabe, irmãos, isso é interessante porque a igreja não pode querer ser amiga do mundo. A igreja não pode querer ser amiga do mundo. Pelo contrário, irmãos, a igreja deve ser odiada pelo mundo. Por quê, pastor? Porque ela anuncia aquele que o mundo odeia. Porque ela anuncia aquele que o mundo odeia. Pastor, e o mundo odeia Cristo? Odeia, irmãos. É o próprio Cristo que diz isso. É o próprio Jesus que diz isso. Os ídolos, irmãos, eles nunca oferecem uma direção verdadeira. Eles apenas amplificam vozes dos nossos próprios desejos. Observe, qual era o tamanho da dureza do coração de Nabucodonosor? O tamanho da estátua que ele produziu. Porque, irmãos, você se torna exatamente como aquilo que adora. Exatamente como aquilo que adora. Qual era o tamanho da dureza, do orgulho, da altivez de Nabucodonosor? Veja a estátua que ele fez. A estátua que ele produziu. É a exteriorização do que vivia dentro dele. Mera criação. Outra coisa interessante, nós vamos ver do versículo 4 ao 7. A adoração ao falso Deus, ao ídolo, ela é baseada no medo. Observe, irmãos, que do versículo 4 ao 7, o texto vai agora mostrar uma ordem. E a ordem é que todos devem, ao som da música, e ali coloca alguns instrumentos. Quando você ouvir uma música, você deve adorar. Isso lembra alguma coisa para os irmãos? Quando você escuta uma música, você adora, né? Não parece muito com o que acontece no culto, né? Vamos num momento de louvor e adoração, e nós cantamos ao Senhor, e nós adoramos ao Senhor nesse momento. Não estou dizendo que a adoração é apenas no momento de música, tá? É muito mais do que isso. Mas perceba o quanto os ídolos querem falsear a verdadeira adoração. Perceba o quanto o ídolo é dedicado em querer falsear, fakear. Vamos fazer aqui um neologismo, né? Fazer uma adoração fake. Deixa eu pegar o que tem ali e vou trazer para cá. Escute a música. Ouviu a música? Se dobre diante da minha estátua.
Só que diferente aqui, irmãos, essa ordem foi baseada no medo. Aquele que não se ajoelhasse diante da estátua seria lançado na fornalha de fogo acesa. A questão aqui é interessante, irmãos, porque envolve vida ou morte. A adoração é uma matéria que deve ser relacionada com a vida e com a morte. Nós daríamos a nossa vida para podermos adorar o Senhor? Isso é muito interessante aqui no texto. Nós daríamos a nossa vida para adorar ao Senhor? Observe que os jovens que estão aqui, eles temiam mais a Deus, eles amavam mais a Deus e temiam mais a Deus do que a fornalha de fogo. E é interessante isso aqui, irmãos, porque em um contexto de perseguição, uma palavra como essa, ela é importante. Em um contexto de sofrimento, uma palavra como essa é importante. Em um contexto de dificuldade, essa palavra aqui é muito importante. Porque, irmãos, se eu preferir o fogo do que Deus, se eu preferir, na verdade, o ídolo a Deus, se eu preferir a falsa adoração do que a Deus, como está essa relação? Uma questão interessante aqui é justamente essa, irmãos. Como está a posição do nosso coração em relação à adoração? Eu vou adorar e vou ser fiel ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Se o meu culto for proibido, se a minha adoração for proibida, se a minha oração for proibida, se o meu relacionamento com Deus for proibido, isso é muito sério, irmãos. Ultimamente eu tenho acompanhado ali a situação da Nigéria, e é de cortar o coração, irmãos. Você vê imagens ali, pessoas em um templo, e no templo, o que é que tem no templo? Normalmente tem música, né? Tem música, tem palavra, tem pregação, tem oração. Quais são os sons que nós ouvimos durante o culto? Nós ouvimos os sons das músicas, os sons das vozes dos irmãos orando, nós vemos a voz do pastor pregando, mas na Nigéria o som é de tiro. É de tiro. Por quê, pastor? Porque eles estão dizendo não ao falso Deus. Porque eles estão dizendo não à estátua. Porque eles estão dizendo não à idolatria. Irmãos, isso me incomoda de uma forma tão profunda, porque assim, eu olho a realidade da Nigéria e venho trazer essa realidade aqui para a gente. Nós temos liberdade para adorar. Nós temos liberdade para servir ao Senhor, para vir ao culto. Irmãos, as portas da igreja estão abertas. Elas estão abertas. Nós temos liberdade. O que é que estamos fazendo com essa liberdade hoje? O que é que estamos fazendo com essa liberdade? Parece que estamos nos prostrando ao falso Deus. Sabe, eu estou cansado, pastor. Eu trabalhei a semana toda, não vou ao domingo para a igreja. Pastor, eu tenho uma outra atividade. Eu tenho uma reunião de família, domingo eu não vou à igreja. Pastor, eu tenho um futebol. O Vasco vai jogar às 6 horas da tarde. Olha que coincidência, eu não vou para a igreja. O Flamengo, né? Tem mais flamenguista aqui do que vascaíno. O Flamengo vai jogar às 6 horas da noite, então eu não vou. Nos prostrando diante de falsos deuses. Nos prostrando diante de falsos deuses. Sabe, irmãos, eu não preciso ver uma estátua. Às vezes a estátua está cravada no meu coração. Às vezes a estátua está cravada no meu coração. Do versículo 8 ao 23, irmãos, nós vamos ver a segunda consideração.
A fidelidade traz perseguição. Após a multidão se curvar diante da estátua, o texto vai apresentar aqui que a narrativa ela vai mudar o foco. A pergunta deixa de ser quem adorou e passa a ser quem não adorou. Todos adoraram. Todos adoraram. Mas aí, irmãos, a partir do versículo 8, começa a história dos incomodados. Começa a história dos inimigos. As pessoas que se levantam contra os adoradores de Deus. E alguns caldeus, versículo 8, eles vão se levantar e vão começar a acusar os 3 jovens. Eles vão dizer: Nabucodonosor, o Senhor fez um decreto de que quem não se curvasse diante da estátua deveria ser lançado na fornalha de fogo, não é verdade? É verdade. Observe que 3 dos líderes das províncias que o Senhor nomeou, Sadraque, Mesaque e Abednego, não adoram seus deuses e não vão se prostrar diante da sua estátua. Fidelidade traz perseguição. Irmão, ser fiel vai te trazer muito problema. Ser fiel vai te trazer muito problema. Ser crente vai te trazer muito problema. Tem uma frase do presbítero Mário que eu acho muito interessante, né? Você que aceitou a Jesus, como é que ele fala? Você que aceitou a Jesus, você se meteu na maior enrascada da sua vida, ele fala assim. E eu fiquei meditando algumas vezes sobre essa palavra, e é verdade. E ele completa, né? Porque agora você vai ter que ser parecido com Jesus. E é verdade. Às vezes a gente ouve que o evangelho é um evangelho de facilidades. Às vezes a gente ouve que é fácil ser crente. Ser crente está na moda. Porque hoje o evangelho é pregado, irmãos, é um evangelho sem custo. É um evangelho que não tem custo. Quando na verdade, observe o tamanho do custo que esses jovens sofreram aqui no capítulo 3 de Daniel. Você acha que é fácil você dizer assim: eu não vou obedecer o rei, mesmo que você me lance numa fornalha de fogo? Eu não vou obedecer. Você acha que isso não envolve custo? Muito custo, muita negação, muita entrega. E hoje nós precisamos observar, irmão, que nos nossos dias o custo não diminuiu. O fato de vivermos no período da graça não significa que o custo do evangelho diminuiu. Muito pelo contrário, irmãos. O sarrafo aumentou, porque agora nós temos toda a revelação à nossa disposição. Nós temos as palavras do nosso mestre à nossa disposição. E ele disse: ide, e viva como eu vivi, e ame como eu amei, e faça as obras que eu fiz. Ser fiel vai te trazer muitos problemas. O cristão, irmãos, ele é um alvo. Ele é um alvo, porque ele se recusa a viver como todos vivem. Sua mãe já falou: você não é todo mundo. Sua mãe já falou isso para você? Você não é todo mundo. É verdade. O crente não é todo mundo. O crente é diferente. A Escritura diz que o crente é a luz do mundo. O crente é o sal da terra. O crente é o que produz a diferença nesse mundo. E sabe o que é que vamos colher com isso? Nesse mundo? Perseguição, sofrimento, dor, angústia, choro. A grande questão, irmãos, é que iremos passar pela fornalha de fogo na presença de Cristo. Iremos passar pela perseguição na presença de Cristo. E finalmente, quando finalizarmos a nossa caminhada, estaremos com o nosso Cristo para todo sempre. Outra coisa interessante aqui, irmãos, que nós vemos aqui, é essa perseguição social. Eles se levantam e é como se toda aquela sociedade estivesse de contra aqueles 3 jovens. E repito,
A sociedade, ela se levanta contra o evangelho. O sistema, ele se levanta contra os filhos de Deus. Observe, irmãos, não estranhem o Estado agir contra a palavra de Deus. Não estranhem os governantes agirem contra a palavra de Deus. Porque, irmãos, esse sistema caído, ele vive, ele se alimenta por ser rebelde ao Senhor. Não estranhe. Não estranhe. Faz parte desse mundo mau. Qual é a nossa função? Permanecermos de pé, mesmo que toda a sociedade se curve à idolatria. A igreja permanece em pé, intacta. Versículo 24 a 30, irmãos, vamos avançar aqui por amor ao tempo. Vamos para a terceira consideração. A fidelidade traz a presença de Deus. Aqueles jovens, eles afirmam a Nabucodonosor que não vão adorar a falsa imagem. Nabucodonosor diz, não vão adorar, então nós iremos lançar vocês na fornalha de fogo. O texto vai apresentar, irmãos, que aquela fornalha ela foi acesa 7 vezes mais. Tamanha a fúria do rei Nabucodonosor contra aqueles jovens. Ela foi potencializada 7 vezes mais. O texto vai mostrar que eles separaram os principais dos seus soldados para lançar os 3 jovens na fornalha, e eles morreram por conta do fogo que saía da fornalha. Eles morreram. E eles foram lançados ali. Eles foram lançados na fornalha. Perceba que a fidelidade ao Senhor, irmãos, não nos isenta de passar pela fornalha. A fidelidade ao Senhor não vai nos isentar de passar pela fornalha, de passar pelo sofrimento, de passar pela perseguição, de passar pela angústia. Não. Cristo não nos prometeu evitar a fornalha, não. Cristo não nos prometeu evitar a cova dos leões, não. Cristo não nos prometeu evitar a cruz, não. Cristo não nos prometeu facilidades nesse mundo, não prometeu, não prometeu. Muitas vezes vamos passar pela fornalha, muitas vezes vamos passar pelo deserto, muitas vezes vamos passar pela angústia. A fidelidade não nos garante isso. Mas tem algo que a fidelidade nos garante, irmãos. É a presença de Cristo. A presença de Cristo. Sabe, irmãos, porque estando em Cristo, não importa o ambiente onde eu esteja, se eu estou na presença de Cristo, o ambiente onde eu estou é a presença de Cristo. Entende? Se eu estou na fornalha com Cristo, a fornalha é o melhor lugar para estar. Se eu estou na cova dos leões com Cristo, então a cova dos leões é o melhor lugar para estar. Por quê? Porque não é o ambiente que traz o meu conceito, é quem eu estou servindo que me identifica. Não é o ambiente que me molda, mas quem eu sirvo que me molda. Eu imagino, irmãos, aqueles 3 jovens entrando naquela fornalha. O texto vai dizer que eles foram jogados lá. E o texto vai apresentar aqui um espanto. No versículo 24, né? Nabucodonosor aqui vai dizer, ele se espantou. Ele se levantou depressa e olhou para dentro da fornalha e fez uma pergunta: não foram 3 homens, não foram 3 jovens que nós lançamos ali? Sim, foram 3. Mas eu estou vendo 4 homens passeando, caminhando por entre o fogo. E o quarto tinha um aspecto do Filho de Deus, né? Como é que ele vai dizer aqui? E o quarto... Versículo 25, o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Era o próprio Cristo que estava ali com aqueles meninos, irmãos.
Sabe o que a gente aprende aqui nesse texto? Cristo não nos abandona. Cristo não abandona a igreja perseguida. Cristo não abandona a igreja que sofre. Cristo não te abandona quando você está no fogo. Sabe o que é interessante aqui? Onde é que estava a estátua quando os soldados morreram queimados? Onde a estátua estava? No mesmo lugar. O ídolo sempre vai te decepcionar. Cristo entrou na fornalha com você. Sabe, irmãos? Isso é tremendo. Isso é tremendo, irmãos. O falso Deus sempre vai nos decepcionar. Se aquela estátua pulasse dentro da fornalha, ela derreteria. Cristo passeia no caos. Cristo passeia sobre o sofrimento. E nós temos a companhia dele. E eu não sei, queridos, qual é a sua dificuldade, qual é o seu sofrimento. Eu vou terminar. Já estamos bem avançados no tempo. Mas eu queria aplicar algo ao seu coração. Eu não sei qual é a sua fornalha. Provavelmente você foi lançado em uma fornalha nessa noite. Talvez você consiga até sentir um calor, consiga sentir o brilho do fogo, mas essa fornalha não vai te matar. Esse fogo não vai te matar. Esse sofrimento não vai acabar com você. Sabe por quê? Porque o quarto homem está com você. O quarto homem está com você, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem um Deus vivo. Você serve um Deus vivo. Você serve um Deus que não te abandona. Não te abandona. Não importa quem decretou morte contra a sua vida. Não importa se foi o rei, quem foi. Cristo passeia no caos com você. Cristo passeia no sofrimento com você. Feche seus olhos. O desejo de meu coração é que Deus conceda coragem ao seu coração. A coragem que aqueles 3 jovens tiveram, irmãos. Deus dos céus, eu quero te louvar nessa noite. Meu Deus, eu não sei quais são as fornalhas que estão acesas aqui nesse lugar, Senhor. Não sei qual é a temperatura, não sei se foi aumentado 7 vezes, 10 vezes, 100 vezes, eu não sei. Eu não sei qual é o tamanho do sofrimento que seus filhos devem estar enfrentando, ou o tamanho da perseguição, Senhor. Mas o que eu gostaria de pedir ao Senhor, o que gostaríamos de pedir ao Senhor, é o fortalecimento da nossa fé. E pedir ao Senhor que no nome de Jesus, Teu Espírito, abra os nossos olhos de uma forma tão maravilhosa, Senhor, que consigamos ver o quarto homem andando conosco no sofrimento, Senhor. Meu Deus, que fornalha quente, que fornalha terrível, mas que Deus grande que está comigo, que Deus grande que está comigo. O Senhor é tão grande, Senhor, que aquela estátua de Nabucodonosor é como se fosse nada, nada. Eu quero que te pedir, Senhor, que o Senhor dê essa coragem e essa paz aos corações de todos aqueles que estão passando por luta, por sofrimento, por prova. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor mude sortes nessa noite. Da mesma forma como Nabucodonosor primeiro blasfemou e depois reconheceu a sua autoridade, que todos aqueles que se levantam contra os teus filhos possam também
mudar o posicionamento e reconhecer a autoridade do Senhor sobre a vida do seu servo, Senhor. É crendo assim que nós oramos com fé,